Olá, pessoal. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Olá, demorei, mas eu cheguei. Então, para não perder o costume, né? Então, queria saber se vocês estão ouvindo bem, se a imagem tá boa, como é que tá? Dá um, ali, um feedback para mim. Meus assistentes estão meio atrapalhados hoje. Ok. Então, queridos irmãos, vamos rezar para a gente dar início à nossa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, santa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Então, queridos irmãos, hoje nós temos um tema muito bom, diria muito propício para esse tempo de Quaresma, que é a santidade. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa busca pela santidade. Então, para começo de conversa, esse tema é um tema que foi muito falado a partir do Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II, ele falou mais, digamos assim, deixou mais explícita a vocação universal à santidade, sem deixar de preservar a doutrina tradicional, que dizia, segundo São Tomás de Aquino, que a vida consagrada é uma vida mais perfeita, né? Então, a vida de quem faz votos, pobreza, obediência e castidade, é uma vida mais perfeita. Lembrando que a vida sacerdotal tem uma obrigação maior à santidade, porém, a perfeição da caridade, a perfeição cristã, é uma vocação universal. Ou seja, de todos os estados de vida, de todas as vocações, de todas as idades, de todas as profissões,
são chamados pela força do batismo à perfeição cristã, ou seja, à santidade. Eu vou ler para vocês exatamente o que o documento Lumen Gentium, a Luz das Nações, né, do Concílio Vaticano II, fala a esse respeito. Diz assim, no capítulo 5, que todo ele é voltado para esse tema da santidade. Os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã. Então, os cristãos, todos os cristãos, independente do estado ou de ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. O que é isso? A santidade, a perfeição da caridade. Então, queria que a gente pegasse somente, na live passada a gente falamos de várias passagens do Evangelho, dei uma tarefa para vocês, um monte de passagem, mas eu queria pegar com vocês hoje apenas 2 passagens do Novo Testamento. Quem tiver a sua Bíblia, quiser abrir, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, diz o seguinte, no último versículo do capítulo 5, versículo 48. Lembrando que Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha, aonde Jesus coloca o coração da sua mensagem, da Boa Nova, do Evangelho. O ensinamento, assim, são discursos onde Nosso Senhor dá a essência do seu ensinamento. Então, no capítulo 5, versículo 48, Nosso Senhor fala o seguinte: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, ele está falando do amor ao inimigo, etc, etc, E ele termina esse capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças, sal da terra e luz do mundo, o cumprimento da lei até de um traço da lei, enfim, tantos outros temas. Então ele termina o capítulo 5 com esse versículo. Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Então essa palavra de Jesus é uma palavra dirigida a todos, Então é uma palavra divina a todos os que estão escutando. Então ali não são só os discípulos, mas é o povo todo que está lá. Apesar de que, logo no primeiro versículo do capítulo 5, quando Nosso Senhor vai começar o discurso, conhecido como o Sermão da Montanha, os seus discípulos se aproximam dele. Então tem toda aquela multidão, mas os discípulos estão mais próximos. Tem uma obrigação especial, aquela palavra, ela é dirigida especialmente, então uma obrigação mais grave àqueles que livremente se decidiram seguir Nosso Senhor, atendendo, obviamente, a uma vocação sobrenatural. No caso aqui, me refiro à vida consagrada, à vida sacerdotal. Mas o sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, é dirigido a todos. Um outro versículo que eu queria também comentar com vocês, peguem a sua Bíblia, na primeira epístola de São Pedro, primeira carta de São Pedro. Se você não tem a Bíblia, anote aí para você ler depois. Capítulo 1, versículo 14 até o 16. Capítulo 1, versículo 14 até o 16. Vamos lá? À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo
da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Lá no livro do Levítico, capítulo 11, versículo 44, que São Pedro cita essa passagem do Antigo Testamento para os cristãos. Então, a vocação, a ordem de Deus para a santidade, ela vem desde o Antigo Testamento. Então, o povo de Israel, o povo escolhido, o povo eleito, os filhos de Abraão, eram chamados a serem santos, separados das nações pagãs, que adoravam outros deuses, que não conheciam o Deus verdadeiro. Por isso, eles tinham por obrigação assemelharem-se ao Deus verdadeiro, que é santo. Então, a santidade é uma propriedade de Deus. Deus é santo. E nós participamos, pela graça, pelo batismo, pelos sacramentos, né? Mas principalmente pelo sacramento do batismo, pela graça santificante, nós participamos dessa santidade de Deus, com a nossa colaboração. Né? Deus que nos salvou sem nós, não nos santificará sem nós. Né? Deus morreu na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz e ressuscitou para a nossa salvação. Mas essa salvação nos alcança contando com a nossa participação, a nossa abertura à graça de Deus e a nossa colaboração com a graça de Deus. É justamente o que nós estamos fazendo na Quaresma. Os exercícios quaresmais são exercícios para nós renovarmos nossa santidade, né? O nosso caminho de santidade, que é esse chamado que Deus faz para todos nós. Né? Vocês estão me acompanhando? Ok. Porque às vezes vocês aqui no chat começam a falar assuntos dos quais eu não estou falando, né? Aí eu fico em dúvida se vocês estão me ouvindo ou se estão conversando entre vocês mesmos. Então, vamos lá. Então, queridos irmãos, então gravem bem esses dois versículos, porque eles são muito importantes. Né? Decorem esse versículo, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, né? Onde nosso Senhor nos exorta à santidade de vida. Todos nós somos chamados à santidade. E o último versículo do capítulo 5 de Mateus, né? Capítulo 5, versículo 48, quando nosso Senhor nos chama à perfeição, lá no Sermão da Montanha. Então, primeiro de tudo, assim, se você quiser ter um aprofundamento sobre esse tema, eu recomendo, assim, vivamente o curso Engenharia da Santidade, do Padre Paulo Ricardo. E agora saiu o número 2, né? Versão beta. Eu assisti um, mas eu não tive tempo ainda, não me programei para assistir o 2, mas se Deus quiser eu vou assistir. Vamos lá. Então, queridos irmãos, vocês querem que eu bloqueie quem aqui, que eu não estou entendendo? Eu acabo me distraindo um pouquinho aqui com o bate-papo, né? Para quem chegou atrasado, o tema é a santidade. Alguém aqui está falando sobre o fato de ser pago, né? Gente, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, aqui abrindo aqui um parêntese, né? Como a gente investe pouco na nossa vida espiritual, né?
Então a gente investe pouco, a gente compra roupas, né? Tira férias, sei lá, o que é que as mulheres compram, né? Maquiagem, sapato, né? Os homens, sei lá, enfim, celulares, né? A gente investe nessas coisas. Se você for ver, por exemplo, basta olhar essas propagandas que tem aqui na internet, clique aqui e você vai ver o curso tal, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, eu vou te ensinar isso. Olha, só por curiosidade, eu cliquei lá naquele cara que está passando direto agora, como é o nome dele? Do 6 em 7, na propaganda aí do 6 em 7. Mas na verdade, eu não queria ver, né? Eu queria ver, era por curiosidade, para saber, esse cara está prometendo alguém ganhar 100 mil reais em 7 dias. Eu quero saber quanto ele está cobrando para isso. Você sabe quanto é o curso do 6 em 7? 6 mil reais. 6 mil reais. Eu dei vontade de rir. Meu Deus, quem é que dá 6 mil reais num curso, né? E com certeza centenas, talvez até milhares de pessoas dão 6 mil reais no curso dele, né? E tantos outros aí, né? Até mesmo para fazer o canal no YouTube, eu fiz cursos caros, né? Paguei vários cursos caros, né? Para aprender a editar vídeo, né? Eu acho justo, né? Porque essas pessoas trabalham, ganham vida com isso, eu acho justo. Mas por que que a gente não assina o site do Padre Paulo Ricardo, que custa pouquíssimo, né? E não é, aquele recurso é para ele pagar os funcionários dele, né? Ele tem coisas profissionais, ele tem câmeras caríssimas, né? Ele tem pessoas, famílias que vivem disso, né? Que trabalham para ele, né? Então, trabalham para a evangelização. Então, eu acho que se a gente puder fazer um esforçozinho, assinar o canal do Padre Paulo Ricardo, é um investimento que a gente faz para a nossa própria, o nosso próprio crescimento espiritual, né? Então, fechei aqui o parênteses, vamos voltar aqui para santidade, para o tema da live, né? Então, eu queria apenas hoje, eu pensei até de fazer um vídeo para vocês, ou fazer alguns vídeos para vocês sobre isso, né? Os vídeos gravados que eu faço, continuo fazendo, né? Você pode olhar aqui no canal, tem vários vídeos. Eu não parei de fazer, eu faço live toda semana, mas eu continuo fazendo os vídeos gravados, né? Pequenos, que eu gosto muito de fazer também. Mas, eu vou conversar um pouquinho logo com a minha paróquia virtual, que a gente bate um pouco o papo nessa semana, até porque o tema é muito pertinente com a Quaresma, e depois eu faço alguns vídeos pequenos sobre esse assunto. Então, queria dar algumas dicas sobre como começar a vida em busca da santidade. E se você está interessado em conhecer essas dicas que eu escolhi aqui, né, que eu preparei para você, eu queria que você fizesse uma coisa muito importante que eu peço em todas as lives. E eu quero que você faça isso agora. Adivinha o que é que é? O que é que eu quero que você faça agora? Vamos lá? Taca o dedo nesse like. Ixi, a câmera está tão longe que eu vou trazer mais para perto. Gente, essa minha equipe técnica, ela é bem bagunceira. Nossa Senhora tem que aparecer ali. A minha equipe técnica, às vezes ela é meio distraída, né? Então, já deu o gostei aí? Muito importante. Então, vamos lá, pessoal. Pega o caderno de vocês, o caderno das lives. Eu devia ter um caderno das lives, né? Bora lá. Pois é. Então vamos lá. Primeira coisa. Assim, padre, como é que eu faço para me inspirar a santidade? Né? Para eu
Porque a gente fala de santidade, mas sei lá, é uma coisa que eu acho que é muito distante de mim. Eu não tenho esse desejo forte de ser santo. Né? Talvez você diga, eu não tenho esse desejo forte de ser santo. Como é que eu faço para aquecer o meu coração, para fervorar o meu coração? Então, eu vou lhe dar a primeira dica muito importante, que é a dica que eu faço desde que eu era seminarista. Eu acho que antes de ser seminarista, desde que eu era jovem, aprofundei mais depois que eu me tornei seminarista. Para quem não sabe da minha vida, eu fui seminarista menor na Diocese de Caicó, na época do saudoso Dom Heitor de Araújo Sales, grande bispo, que depois se tornou arcebispo de Natal. Então fui conterrâneo de vários padres dessa diocese maravilhosa que é a Diocese de Caicó. Grandes padres, grandes seminaristas, que hoje são grandes amigos, padres, eu não tenho contato. Mas lá no nosso seminário, né, o meu reitor, o padre Tadeu, meus amigos, né, hoje o padre Valdeci, enfim, não vou citar o nome dos padres aqui da minha época, né? Mas enfim, o que é que eu faço para fervorar esse desejo da santidade? A primeira coisa é leia Vida de Santos. Leia, aprenda, escute, né? Procure encontrar, descobrir a vida dos santos. Isso é muito importante, porque os santos são aqueles homens, aquelas mulheres que alcançaram a santidade exemplar, a santidade extraordinária, a santidade que a igreja escolheu como modelo, viveram as virtudes de modo heróico. Tá? Vamos aqui separar as coisas, para a gente ficar bem claro. Só entra no céu santo. Escreve aí com letras garrafais no seu caderno. Só entra no céu santo. Só entra no céu quem? Santo. Tá? Então, não existe no céu quem é mais ou menos, quase santo, um pouquinho santo, estava querendo ser santo. Não. Só entra no céu santo. O céu exclui naturalmente a presença divina, santa de Deus, exclui naturalmente qualquer mínima imperfeição, porque estamos diante do perfeito, da luz inacessível, do amor infinito, da graça, a visão beatífica. Então exclui completamente qualquer imperfeição. Por isso que existe o purgatório. Então, o purgatório é o lugar onde aquelas almas que não merecendo o inferno, por não terem morrido sem arrependimento, não terem morrido com pecado mortal, sem arrependimento, sem confissão, sem os últimos sacramentos. Então, por isso, não merecem o inferno, porque morreram arrependidas, morreram confessadas, né, morreram pelo menos enfim, elevando o pensamento a Deus, pedindo perdão a Deus, mas também não são dignas do céu, porque cometeram muitos pecados durante a vida, muitas imperfeições, muitos pecados veniais, pecados talvez mortais não plenamente purificados pela penitência. E essas almas irão para o purgatório, até que, estando totalmente purificadas, possam ver a Deus face a face. É isso? Então, porém, dentre estas almas que vão para o céu, a igreja, muitas vezes ouvindo o clamor do povo, escolhe algumas almas que são modelos de vida cristã, porque viveram a vida cristã com virtudes heróicas, né? Essas virtudes heróicas, muitas e muitas vezes, quase sempre, durante a sua vida terrena, foi manifestada com favores especiais de Deus. Quais são esses favores especiais de Deus? São os milagres. Então, os santos, em vida, fizeram milagres. Então, é bem difícil você ver um santo que em vida não operou milagres. Ou que não teve uma vida
extraordinária em algum aspecto, né? Mas especialmente com relação aos milagres. Não que todos os santos fizeram grandes milagres, mas a grande maioria deles, em vida, já era muito evidente a manifestação de Deus extraordinária, porque Deus nos atende também conforme os nossos méritos. Claro que prevalece a misericórdia de Deus, mas não nos esqueçamos os méritos. Nesse tempo de pentecostalismo, emotivo, muito parecido com os protestantes, a gente acha que Deus atende sem depender dos méritos. E não é assim. Na Igreja Católica, os favores extraordinários estiveram sempre ligados aos méritos, por merecimento. Então, quem tem mais merecimento diante de Deus, quem tem mais mérito diante de Deus? A Virgem Santíssima. E assim decrescendo, São José, São João Batista, vai decrescendo, os santos todos que estão no céu. Por isso que a gente pede a intercessão deles, porque eles merecem os favores de Deus mais do que nós. Mas nós também, pela penitência, pelo sacrifício, nós alcançamos méritos diante do nosso Senhor. Favores de Deus. E os santos, pela sua íntima amizade com Deus, alcançavam grandes favores diante de nosso Senhor. Eram os méritos deles que brilhavam, a glória de Deus brilhava nos seus santos, brilhava e brilha nos seus santos. Então, primeira dica que eu dou para você, anotou no seu caderninho aí, leia a vida dos santos. Eu aqui separei aqui para você. Essa aqui eu nem abri ainda, acabei de receber da minha biblioteca católica, a São Paulo, o Apóstolo dos Gentios. Vou aqui aconselhar alguns livros para vocês, tá? Frei Galvão, a história do primeiro santo brasileiro, da Marlene Corrêa. Esse livro é muito bom, tem um prefácio de Dom Odilo. É um livro muito bom, apesar de ser moderno, tá? Vale muito a pena ler Dom Bosco, Então, você conhecer a vida deste grande homem. Eu já li vários livros de São Dom Bosco, Eu sou muito devoto de São Dom Bosco, então li muitos livros dele, li também muitos livros de São Domingos Sávio. Desde que eu era seminarista, me tornei muito devoto de São Domingos Sávio e, por tabela, também de São Dom Bosco, então gosto muito deles. Esse aqui eu confesso que eu não li ainda, mas certamente quem leu pode dizer aqui que deve ser muito bom. Também da minha biblioteca católica, tanto Dom Bosco quanto esse. História de uma família, porque a gente vai ver aqui exemplo de dois santos casados, Então, São Luís Martin e Santa Zélia Martin, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Gemma Galgani, outro exemplar da minha biblioteca católica. Outro livro também que eu li quando seminarista e que amo muito, muito mesmo, tenho uma devoção grande por ele, é o Santo Curadares. Então, leia a vida de Santo Curadares. Eu tive a honra, a graça, a grande graça de ir na casa do Curadares, Vi o quarto onde ele morou, a sala onde ele cozinhava. Então, todas aquelas histórias que a gente lê da vida dele, está lá preservada, a casa dele, a igreja dele, o corpo dele que está lá também. E também tive a graça de ir a Assis, vi a Santa Clara, que está lá incorrupta também, lá no mosteiro, o crucifixo que falou com São Francisco, então tive essa graça também de vê-lo. Já li a vida de São Francisco também, maravilhosa. Tive a graça de estar, eu pensei que eu tinha separado aqui, mas não separei, tive a graça de estar lá em Lisieux, na casa de Santa Teresinha, naquela lareira onde ela teve a sua primeira conversão, como ela diz, naquele Natal. E
Fui no quarto onde ela dormia, onde ela morava, a cama que ela dormia, né? Tem uma corrente lá, que a gente não pode chegar perto, mas eu burlei a segurança e coloquei a mão lá em cima da cama de Santa Teresinha. Fui no confessionário, onde ela fez a primeira confissão e onde ela confessava sempre. Né? Então, tive muitas graças na minha vida, né? Fora, sem falar na Terra Santa, etc, etc, etc. Um outro livro que eu aconselho muito, eu já fui, gente, não vou mais. Oi, é porque quando eu morei na Itália, então era mais fácil fazer isso, né? Um outro livro que eu aconselho muito, né? Estou lendo agora na Quaresma, é esse aqui, ó, Santo Afonso de Ligório, do padre Berthe. Esse livro foi editado pelo Centro Dom Bosco. Vale muitíssimo a pena lermos Santo Afonso de Ligório. Então, você procura um santo que talvez lhe inspire dentro do seu estado de vida ou que você tenha alguma devoção. Tá? Por exemplo, me encanta muito o Santo Afonso, São Dom Bosco, Santo Curadares, porque são padres. São Domingos Sávio, quando eu era jovem, né? Mas até hoje também, eu gosto muito de São Domingos, quando me lembra, nossa, ele com 14 anos, alcançou os picos da santidade, que eu com quase 46, né? Vou fazer próximo mês, não alcancei, né? Então isso é muito bonito. Frei Galvão também, né? Mas não importa também, gosto muito de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Santa Teresa d'Ávila. Então, gente, leiam a vida dos santos. Essa é a minha primeira dica, muito importante, porque ao ler a vida dos santos, o Espírito Santo vai inflamar o seu coração no desejo pela santidade. Estão aconselhando aqui um livro, Mônica, uma mulher de fé, Beata Chiara Lúcia, né? Padre Cícero, não sei o que impede a beatificação dele, não estou por dentro. Padre Pio, né? Padre, vale a pena ver os vídeos, né? Os filmes dos santos? Mais ou menos, porque os filmes não são fiéis à realidade. Tá? Se você for ver o filme, por exemplo, Bom, vale, né? Não vou dizer que você não veja os filmes. Né? Veja, pode ver. Mas é muito melhor você ler o livro, porque o livro vai relatar a realidade mais histórica. Né? O filme floreia um pouquinho, né? Então o livro ele vai relatar a realidade mais histórica, até porque os livros, as biografias dos santos, eles pegam os documentos dos processos de canonização. Vocês sabem que para um santo ser canonizado precisa de uma carrada imensa de documentos, né? Documentos, testemunhos, né? Oculares, juramentados, né? Então é muito melhor a gente ler os livros, tá bom? Beato Pier Giorgio Frassati. Então a gente tem uma miríade, né? Nós temos... Gente, é muito bom ser católico. Você não acha bom, não? Às vezes você não para assim, meu Deus, que coisa boa, eu sou católico, né? Olha que maravilha. Basta você olhar a vida de um santo para você desistir de qualquer heresia protestante. Como pode Deus realizar as suas maravilhas nesses homens, nessas mulheres, nessas crianças? Como pode você contemplar a maravilha de Deus na vida dos santos e você ainda achar que você abandonar o barco de Pedro, abandonar a Santa Igreja? É muita loucura, muita loucura. Então, primeira dica, eu tenho 9 dicas, eu estou na primeira, né? A live vai demorar um século, né? Mas eu vou ver se eu acelero. Anotaram a primeira dica, né? Então, para continuar, vocês querem que eu continue? Então, por favor, quem chegou agora, taca o dedo nesse like. Olha a minha digital. Vamos lá. Uma dica muito importante, pessoal, muito importante. Anota aí no seu caderninho.
Ao ler a vida dos santos, acredite que o que está escrito aqui, nesses livros, né? Eu mostrei para vocês uma pilha de livros aqui, um dos muitos que eu tenho aqui, né? O que está escrito aqui é possível hoje. Por que eu digo isso? Porque se você é da minha geração para baixo, talvez até mais velho do que um pouquinho, você nasceu aí nos anos 70, né? Eu nasci nos anos 70, talvez você tenha nascido nos anos 60, dos anos 60 para cá, você já tenha escutado isso até dentro da igreja, a seguinte frase: não, mas isso aqui era no tempo de Santo Afonso, isso aqui não é hoje não. Esse tipo de penitência, esse tipo de oração, esse tipo de renúncia, aqui não é Santo Afonso de Ligório, né? Isso aqui era porque na época do Frei Galvão não tinha televisão, não tinha internet, por isso que ele era santo daquele jeito. Hoje em dia não dá não, entendeu? Quem já ouviu isso aí, né? Gente, isso é uma blasfêmia, isso é uma blasfêmia, porque você está acreditando que a santidade é uma obra humana, enquanto que a santidade é uma obra divina. Deus é capaz de fazer santos hoje do mesmo naipe de São Frei Galvão ou de Santo Afonso, ou de São Dom Bosco, etc, etc, etc. Ou de São Domingos Sávio. Pelo amor de Deus, não caiam nessa falácia, nessa mentira, nesse engano. Você podemos sim ser santos como Santa Teresa, como São Francisco de Assis. Não da mesma forma que eu digo, com a mesma vocação. Santa Teresa teve uma vocação, São Francisco teve uma vocação. Mas eu posso ser santo igual a eles. Né? Mesmo na era da internet, mesmo andando de carro e não a pé, como o Frei Galvão andava a pé. Né? Deus pode chamar, como diz aqui a Lumen Gentium, em qualquer estado, ou qualquer ordem, nos levar à plenitude da santidade, à plenitude da perfeição cristã, à plenitude da caridade. Então, a santidade é, sim, para mim e para você. Então, essa é a segunda dica. Tá? Então, eu queria dar alguns passos concretos. Ok? Débora, eu vou já fazer uma surpresa aqui para você. Gente, lembra que na live passada eu falei para vocês que eu tinha uma brincadeira não, uma piada para dizer para vocês? Eu tinha vontade de fazer um vídeo dizendo assim: olá, meu nome é Albertina, eu tenho 20 anos e eu tenho um patrimônio infinito no céu, diante de Deus. Então, eu falei Albertina porque tem uma santa mártir, né, jovem, chamada Albertina. Olá, meu nome é Maria Gorete. Eu tenho quantos anos? 13 anos. E eu tenho um patrimônio infinito acumulado. Olá, meu nome é Domingos Sávio. Eu tenho 14 anos. E eu já tenho um patrimônio infinito acumulado. Olá, meu nome é... Aí você vai dizendo aí, né? Sei lá, meu nome é Dom Bosco. Eu tenho quantos anos? Sei lá, quantos anos ele morreu? 56, né? Olá, meu nome é Francisco de Assis. Eu tenho 46 anos, na quarta da minha idade. Eu tenho um patrimônio infinito acumulado. Vou começar pelos jovens, né? Como as pessoas buscam desesperadamente acumular patrimônios nesta vida, né? E Nosso Senhor diz: ó Nécio, né? De que vale esses celeiros cheios? Lembra aquela parábola daquele homem que acumulou e depois diz: agora eu vou gozar a vida. Você não sabe que hoje mesmo você vai ser chamado diante de Deus, do que vai valer tudo que você acumulou? Ô Betina, não é pecado ter R$1 milhão, mas vem para a santidade que você vai ser muito mais rica, garanto. Né? Vamos lá. Então, gente, vamos lá, dicas práticas, tá bom?
para gente começar a ser santo. Então, a primeira dica eu já dei, né? Você vai ler a vida dos santos. Ler livros sobre a vida dos santos. Vamos parar de preguiça. Vamos ler. Vamos parar de suvinagem com as coisas de Deus. Né? Vamos investir, vamos gastar dinheiro comprando livro, gastar dinheiro assinando o site do Padre Paulo Ricardo. Quando o Padre Leonardo fizer um curso, eles vão comprar também. Vamos lá. Se eu pudesse indicar um livro de um santo para ser livro de cabeceira, qual seria? Pergunta difícil. Eu acho que seria aquele santo que você se identifica. Sinceramente, não sei. Um livro que eu gostei muito, não está aqui na minha foi o Pobre de Assis, do Inácio Larrañaga. Gostei muito desse livro na época quando eu li. Acho que é o Pobre de Assis, não é não? Quem sabe qual é o nome? Mas, enfim, é um livro que você do santo que você se identifica, né? O irmão de Assis, é isso mesmo. Obrigado, Lucas. Então, vamos lá. Anota aí no teu caderno 7 dicas para você começar a sua vida. 7 não, já dei 2, né? Então, primeiro, ler Vida de Santos. Segundo, acreditar mesmo, tirar da sua cabeça essa história de que isso aqui era na época deles. Não. Você pode ser santo da mesma forma hoje, fazendo, inclusive, as mesmas penitências, os mesmos atos heróicos que eles fizeram. Não estou dizendo que você tem que fazer, estou dizendo que você pode fazer. Por que não? Né? Vamos lá. Então, primeira coisa, além disso que eu já falei, né? Rezar. Gente, padre, isso é óbvio. Pois é bom a gente repetir o óbvio. Né? Sem oração eu não me salvo. Não é que sem oração vai ser difícil ser santo, é mais complicado. Não, gente, sem oração você não vai nem... Você vai para o inferno. Se você não rezar, você não se salva. Não se salva. Então, se sem rezar eu não me salvo, então a oração é o ponto fundamental. Não é possível, por quê? Porque eu preciso da graça de Deus para ser santo. Tá? Eu preciso da graça de Deus para ser santo. Atenção, senhores pais. Ensinem suas crianças a rezarem. E rezem com eles, desde a mais tenra idade. Em todas as vidas dos santos, você vai ver os pais educando os filhos. Eu acho que na maioria, muitos santos. Se você pegar aqui, pego só 2, né? A vida, pega vários, vamos lá, as coisas que eu tenho aqui. Santo Afonso de Ligório, uma mãe, um pai muito devoto, a mãe muito devota, que ensinava desde a tenra idade a religião. São Dom Bosco, uma mãe santa, que está até sendo beatificada, a Mamma Margherita. Santo Curadares, pais piedosos. Vamos lá, quem mais? Santa Teresinha, pais santos. São Domingos Sávio, pais piedosos. Santo Agostinho, mãe santa. Às vezes pensam que o santo, gente, não nasce de chocadeira, não nasce das famílias. Assim como as vocações nascem das famílias. Por que não temos grandes santos hoje? Porque não temos famílias santas. Não temos famílias que colocam como ponto fundamental do matrimônio a santidade. É simples. Os jovens católicos, os jovens cristãos não casam para ser santo. Casam para 1000 coisas, menos para ser santo. E, infelizmente, qual é o resultado disso? Matrimônios que não buscam a santidade como ponto fundamental. O ponto fundamental é salvar a alma. Para que serve ter menino? E ter muitas crianças, para que serve? Para povoar o céu de santos. Para povoar o céu de santos. É para isso que serve ter filhos, para você colocar santos no céu. É isso que toda a cristandade sempre entendeu. A gente que está em crise de fé ultimamente, mas é para isso.
Vamos lá, São Luís Gonzaga, uma mãe santa. Quando não tinha o pai e a mãe santos, ou era uma mãe santa ou era um pai santo. Ou muito piedoso, né? Companhia dos santos. Então, primeiro, rezar. Senhores pais, ensine seus filhos a rezar. Segunda dica. Anotaram a primeira? Olha, não é, a ordem aqui tá, não é a primeira, acho que já é bem a quarta, né? Muito simples, óbvio. Confessar e receber a Eucaristia com piedade. Eu sei que você é católico, você que assiste o meu canal, você que me segue, você é um bom católico. Eu tenho certeza que você se confessa, eu tenho certeza que você vai para a missa e você comunga. Mas por que você não é santo? Talvez, eu não sei, né? Talvez você seja santo. O santo nunca sabe que é santo, né? Porque, graças a Deus, existe a humildade que impede que ele veja, né? Mas, confessar com piedade, fazer o exame de consciência com mais profundidade, comungar com piedade. Padre, como é que comunga com piedade? Faz silêncio na missa, né? Faz silêncio, para de se distrair na missa. Chega antes, vai lá para o Santíssimo, se prepara. Se sua missa, sei lá, sua igreja é um pouco barulhenta, mas certamente deve ter uma capela do Santíssimo. Termina a missa, vai fazer tua ação de graças, né? Se não dá para fazer lá na hora, porque a missa é barulhenta, vai para a capela do Santíssimo, faz uma ação de graça, tenta entrar dentro de você. Jesus está no seu coração. Então, confessar e receber a Eucaristia com piedade. Terceira dica, outro ponto. Obedecer. Como assim obedecer? Não dá para ser santo sem a obediência. Todo mundo tem que obedecer, todo mundo. Os jovens têm que obedecer os pais, obedecer, sei lá, as autoridades. Nós estamos nessa crise de sacralidade, essa quebra, né, da imagem de Deus, né, da busca de Deus, é uma quebra também de hierarquia, né, de renúncia a qualquer tipo de hierarquia, até ver a hierarquia como uma coisa ruim. E, no entanto, a hierarquia, né, a autoridade, ter um superior é algo querido por Deus, é a ordem estabelecida por Deus, né? Então, é muito bom isso, é bom a gente reapreciar a hierarquia e a autoridade, né? Eu acho engraçado, assim, eu não vou reclamar, mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, né? O quanto tem pessoas que inocentemente, né, acho que não é por maldade, que me tratam de tu. Ô padre, tu pode me fazer aquilo, tu pode fazer aquilo, né? O que foi isso? Foi nos ensinado que o padre é igual. Não é uma hierarquia, não existe diferença entre o padre e o leigo, né? Para ser o manezinho, o coleguinha. É tu vai, tu vem, né? Ainda fala errado, né? Que não é assim, é tu vais, tu vens. Gente, o tu é o teu coleguinha do colégio, eu não sou tu não, né? É o Senhor, né? É o Senhor Bispo, é o Senhor Padre, né? Eu acho bonito os portugueses, eu sei que tem portugueses que assistem aqui a minha live, né? Os portugueses sempre tratam os padres por o Senhor Padre, né? O Senhor Padre Leonardo, o Senhor Padre Fulano, é bonito, né? Os portugueses têm muito isso forte, né? Mas a gente deixou de chamar as autoridades de Senhor, né? O pai, a mãe, né? Enfim, antigamente se chamava os tios, as tias, né? Todos senhores, né? E se pedia a bênção aos tios, às tias também, né? Os mais velhos, né? As autoridades civis, né? A polícia, né? Nesse mundo aí todo maluco, né? A polícia é vista como desprezo, né? E exalta o bandido, e a polícia é bandido. É um negócio meio doido, né? Mas o que? É a inversão dos valores, né? Então, a obediência, sem obediência não se chega à santidade. Então, todos nós, eu, padre, tenho que obedecer ao bispo, né? O bispo,
até o Papa, né, eu acho muito bonito aquela frase do Papa Bento XVI, né, quando ele dizia, ainda quando cardeal, o Papa não é um soberano absoluto que só manda e nunca obedece. O Papa deve obedecer, e muito, obedece à palavra de Deus, obedece à tradição, ao que veio antes dele, aos documentos da igreja, daquilo que veio antes dele, né? Sempre os documentos papais dizem como os nossos predecessores, né? Então falam dos predecessores, porque ele não cria nada, ele não pode criar nada, ele tem que ser submisso ao que veio antes, né? E assim por diante, né? O bispo é submisso ao Papa, o padre é submisso ao bispo, né? Então, não existe santidade sem obediência, né? E aqui a obediência vai preservar muito a você que busca uma vida santa dos escrúpulos, porque o que a gente tem mais visto na internet é escrúpulo, né? Tome muito cuidado com isso, né? Assim, eu não queria criticar, me sinto meio mal assim, né? Lançaram um livro aí recentemente, né? Poxa vida, esse livro que é dirigido aos clérigos, é dirigido aos confessores, né? Um livro de moral na mão dos leigos vai gerar muito escrúpulo, né? Enfim, tomem cuidado com os escrúpulos, né? Tomem cuidado. E a obediência, ela me ajuda a me libertar dos escrúpulos, porque eu vou obedecer ao meu pai espiritual, ao meu confessor, ao meu diretor espiritual, e pronto, eu vou ficar livre dos escrúpulos com isso, né? Vamos lá. Um outro ponto, vocês estão anotando, é ter disciplina. Ah, eu quero ser santo, mas eu não consigo fazer um jejum de doce, né? Eu quero ser santo, mas eu não consigo arrumar meu quarto. Eu sinto muito, meu filho. Eu sinto muito, você está longe, né? Se você não consegue chegar na hora, não consigo, eu chego atrasado na missa. Você está muito longe da santidade, né? A nossa geração, essa geração que inverteu os valores, né, que não respeita a autoridade, é a mesma geração que também não respeita a disciplina. Então a gente não foi educado na disciplina. Talvez a minha geração tenha sido um pouquinho, né, nos anos 70, 80, mas já estávamos na bagunça, né, no começo da bagunça, que piorou muito depois, né? Então essa indisciplina, né? Então não tem como. Mulheres santas, você é santa, sua casa é um lixo, não tem como, né? Você não tem disciplina com seu dinheiro, por exemplo. Agora eu vou voltar aqui para a Betina lá, né? Você não tem disciplina com seu dinheiro, você é gastador, você estraga dinheiro, né? Então está lhe faltando virtude. Então a disciplina é uma virtude, né? Uma virtude humana que vai servir de cimento, de base para as outras virtudes, como por exemplo a oração, que eu falei logo no começo, né? Sem disciplina você não reza, porque você não vai acordar cedo, porque você não vai organizar a sua vida para ter tempo para rezar, não é isso? Outro ponto muito importante, espero que vocês estejam anotando, a humildade. Gente, sem humildade, você não vai, não é ser santo, você não vai para o céu, você vai para o inferno, sinto muito, né? Então você pode ter uma capa de virtude, mas se você for, como diz aquele ditado, né, puras como anjos, orgulhosas como demônios, né? Assim, é uma brincadeira, né? Não sei se é verdade, se é mentira, né? Que se fala muito no meio do clero, né? Acho que de um padre que foi pregar para umas religiosas, umas monjas, num convento, e depois o outro perguntou, e aí, como é que são as monjas? Ah, puras como os anjos, orgulhosas como demônios, né? Deus abençoe, espero que não seja verdade. Mas não tem como você viver numa arrogância, né? E como a gente tem visto uma arrogância, né? A gente tome muito cuidado, né? Principalmente nós, eu me coloco nós que estamos no caminho da espiritualidade, da via tradicional, né? Que queremos viver a tradição da igreja. Cuidado com a tentação da arrogância, muito cuidado, né? Da gente não ficar assim
sei lá, se colocando sempre acima dos outros e criticando toda hora os outros. Vamos deixar que os outros cuidem da vida deles, vamos nos preocupar com a nossa, que isso é muito importante, né? Muito obrigada, Camila Oliveira está anotando bem direitinho. Então, a humildade, por favor, cultivem essa virtude, leiam a ladainha da humildade. Sempre, olha, vejam que muitos dos pecados que a gente comete por falta de humildade. Né? A humildade está muito ligada à obediência. Quanta arrogância, o padre diz uma coisa, às vezes até um padre reto, honesto, bom, e a gente não aceita e acha mil argumentos e quer impor a nossa vontade sempre. Gente, mesmo que você esteja certo, o padre esteja errado, cala sua boca um pouquinho, ofereça a Deus sacrifício. A gente não oferece mais nada, a gente quer resolver tudo, né? Não levar desaforo para casa e, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. É que nem naquela live que eu falei sobre os conservadores, né? Um monte de gente, né? Com tanta arrogância, né? Eu criticava, por exemplo, uma pessoa que num local, determinado local, que ela saia de paróquia em paróquia e afrontando os padres, né? Por que você não usa batina? Né? Que arrogância, né? Que falta de humildade. Gente, cuida da tua vida, faz penitência, deixa o padre, pelo amor de Deus. Nem a igreja obriga ele a usar batina, por que tu vai obrigar? Aí, sabe, a igreja não obriga a usar batina, a igreja obriga você a usar um traje eclesiástico, que é o clergyman, né? Que é aquele colarinho, ou a batina. Mas enfim, né? Isso aqui foi o assunto daquela live lá, há muitas semanas atrás. Outro ponto, além da humildade, próximo ponto, não interessa, né? Poxa vida, né? Cuida da tua vida, né? Não interessa, eu estou respondendo aqui um negócio, né? O padre não usa nada. Cuida da tua vida, quantos pecados tu não tem também, né? Quantas vezes, né, essa própria pessoa que fazia isso, quantas vezes era uma pessoa que usava shortinho, né, que andava vestido indecentemente, né, e só porque se converteu, só porque agora usa saia, aí sai apontando o dedo nos padres, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Falta de humildade é osso. Então, um outro ponto muito importante, bora lá? Fugir das ocasiões de pecado, especialmente de pecado mortal, né? Não adianta você querer ser santo, você rezar, se você continua com uma vida próxima das ocasiões de pecado. E cuidado com o escrúpulo. Quando eu falo próximo das ocasiões de pecado, são coisas que certamente vão te levar ao pecado, ou muito provavelmente vão te levar ao pecado. E aqui, padre, dá exemplos, vou dar. Festas mundanas, praias públicas, tá? São ocasiões próximas, muito próximas de pecado. Muito próximas de pecado. Programas de televisão, como por exemplo, essas novelas da Rede Globo, né, o Big Brother Brasil, eu nem sei porque eu não assisto há muitos anos, mas programas que são ocasiões próximas do pecado, que exaltam o pecado, exaltam o sexo, exaltam, né, o sexo contrário à vontade de Deus, etc, etc. Né? Christian Luna, olha, eu quero saber se eu vou ser santo. Se os padres que seguem uma linha tal ou uma linha tal vão ser santos, isso é problema deles com Deus, né? Cuidem da vida de vocês, porque senão vocês não vão ser santos nunca. Vocês ficaram o tempo todo querendo saber se o fulano, se o cicrano está em pecado, se vai ser santo, se não vai. Quem não vai? Você que vai para o inferno, meu amigo, né? Tem gente que faz essa pergunta. O menino é jovem, 15 anos, 16 anos. Ô padre, um homem casado pode fazer tal coisa? Vem cá, tu é casado? Pelo amor de Deus, né? Tem coisa assim que... Para que essa pergunta? Essa pergunta é para julgar os outros, certamente, né? Pergunta assim, o que é que você precisa fazer para ser santo? Então, fugir das ocasiões de pecado mortal. Estou já acabando.
Bora lá? Última coisa que não acaba, né? Porque pode ter muitas coisas, só a última que eu anotei aqui. Seja devoto de Nossa Senhora. Não existe santidade sem amor à Virgem Maria. Não existe santidade que é o amor a Deus acima de todas as coisas, se eu não amo tudo que Deus ama. Eu amo a Deus e eu amo tudo que Deus ama. E o que é que Deus ama por primeiro? O que é que Deus... Deus ama todas as coisas, Deus ama todas as pessoas, mas existe uma hierarquia, né? Que só Deus sabe, no coração dele, obviamente, né? O coração insondável, infinito do amor de Deus. Deus ama de modo primeiro e particular, dentre todas as criaturas, a Virgem Maria. Então, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu devo amar tudo que Deus ama. E amo em primeiríssimo lugar a Virgem Maria, porque ela é a mãe de Deus. Então, não é possível ser santo sem amar o que Deus ama. E, em primeiro lugar, a mãe de Deus. Não é possível alcançar os picos, os píncaros da santidade, sem ser devoto de Nossa Senhora. Né? Isso aí é óbvio. Né? Vocês querem que eu repita tudo para a gente terminar aqui a live? Então, primeira coisa, para afervorar o nosso amor a Deus. Leia a vida dos santos. Né? Apresentei vários livros aqui na live. Segundo, junto com essa primeira coisa, né, tá ligado? Creia que aquilo que está escrito sobre os santos é possível viver hoje. Então, esses grandes atos de virtude não são coisas do passado. É porque é naquele tempo, naquela época. Aquilo é daquele... Né? Eu já escutei muito isso. Falácia, mentira satânica. Engano. Né? Como se hoje a santidade não fosse mais possível. Leia a vida dos santos acreditando que exatamente o que aconteceu com eles pode acontecer conosco hoje, se Deus assim nos chama. Né? E essas virtudes heróicas nós podemos sim vivê-las hoje. Depois, a oração sem a qual nós não podemos ser salvos, muito menos ser santos. Então decida-se por rezar. Confesse-se, né? Vá para a confissão e vá para a Eucaristia de modo mais piedoso, né? De modo devoto, com devoção, com piedade. Depois, obedecer. Não é possível ser santo sem a obediência. A obediência aos legítimos superiores. Legítimos superiores. Não é legítima a obediência que manda ao pecado. Isso pode ser o papa, o padre, o bispo, seu pai, sua mãe, seu professor, não importa. Não é legítima a obediência que obriga ao pecado, mas a obediência é o caminho seguro da santidade. Ter disciplina, uma pessoa desordenada não vai ser santa, não é possível, né? Então procure ser uma pessoa disciplinada. Comece com as pequenas coisas, né? Comece tendo a casa arrumada, tendo disciplina para estudar, segundo o seu estado de vida, né? Segundo o seu estado de vida, se você é estudante, se você é mãe, se você é pai, se você é um funcionário, seja um bom funcionário. Seja humilde, pare de arrogância, pare de acusar os outros, pare de ficar olhando o defeito dos outros, pare de ficar se achando. Né? É impossível, sem humildade você não vai para o céu, muito menos ser santo. Fugir das ocasiões de pecado mortal, né? Então não dá para você frequentar os mesmos lugares, ouvir as mesmas músicas, ver as mesmas coisas daqueles que vivem no pecado grave. E que vai te levar ao pecado grave. Tá? Cuidado com escrúpulo, né? Cuidado com escrúpulo, daqui a pouco você não está indo para canto nenhum, né? Daqui a pouco você se tranca dentro de um quarto, não é isso? Né? Mas aquilo que para você certamente vai lhe levar ao pecado grave. E ser devoto de Nossa Senhora, tá? Então, gente,
Para terminar, eu queria aqui aconselhar algumas leituras espirituais. Eu já fiz isso naquela live que eu falei sobre a Quaresma, mas aqui para lhe ajudar na sua oração. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, certo? Imitação de Cristo, a minha veio premiada com uma nota de R$1, né? Você vê como ela é nova. Aqui foi que eu ganhei. Imitação de Cristo, livro de cabeceira de qualquer bom católico. Para me inspirar também, eu peguei aqui na minha estante, Livro da Vida de Santa Teresa, ou Caminho de Perfeição de Santa Teresa, muito bom. Então, os escritos de Santa Teresa são maravilhosos, tá? Um livro recente, tem uma linguagem moderna, mas é bom também, tá? O Conquista das Virtudes, um livro que eu também já aconselhei. Esse livro é antigo, muito indicado aos seminaristas, padres, Alma de todo apostolado, tá? E esse aqui, que deve ser também um dos livros de cabeceira de todo fiel devoto, Filoteia, ou Introdução à Vida Devota, de São Francisco de Sales. Obviamente, né, que a leitura espiritual da Palavra de Deus, tá? Então, a leitura espiritual, não especulativa, não aquela leitura exegética, teológica, essa daí, né, de curiosidade apenas, mas a leitura espiritual da Palavra de Deus, a leitura orante da Palavra de Deus vai lhe ajudar muito. Olha, gente, para quem tem dificuldade de comprar livros, existem audiobooks grátis no YouTube, né? Existem alguns livros antigos, estão em PDF, você pode baixar. Não é pecado baixar livros em PDF que já são de domínio público. Livros antigos, aqueles que têm mais de 100 anos. Claro, um livro que foi lançado agora, é pecado você baixar o PDF porque você está meio que roubando do autor, né? Mas um livro antigo, por exemplo, A Imitação de Cristo, um livro de Santa Teresa, um livro de Santo Afonso, um livro de santos, não é pecado você baixar o PDF, né? Então qualquer um pode ter. Para terminar a minha live, para quem ficou até aqui, eu vou dizer uma surpresa. Tem uma surpresa agora no final. Eu devia ter falado no começo que no final tem uma surpresa, né? Taca o dedo nesse like. E eu vou lançar a primeiríssima mão aqui na nossa campanha do 100K. Aliás, estamos muito bem na nossa campanha do 100K, né? Quantos inscritos a gente já tem aqui? 84 mil, né? Por aí? Quantos inscritos a gente tem? Também, gente, tem livro nos sebos, tá? Tem sebos virtuais também, você pode comprar. Aconselho muito. 84K, então com certeza nós vamos bater a nossa meta. O número preciso, o Diogo está falando aqui, 84.628 inscritos. Então, gente, para comemorar os nossos 100K, quando a gente bater os 100K, eu vou sortear esse livro aqui. Sobre Santo Curadares. E aí, gostaram? Quem quer ganhar esse livro aqui? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos divulgar o canal, vamos divulgar os nossos vídeos. Pegue aqui na lista dos vídeos, tem muitos vídeos curtos, né, de 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pega um vídeo que você gosta, né, compartilha com, sei lá, as pessoas da sua comunidade, do seu grupo, da sua pastoral, né, da sua igreja. Pede para ele se inscrever no canal para a gente chegar logo aos nossos 100K e a gente vai sortear esse livro aqui. Padre, como vai ser o sorteio? Eu não faço a mínima ideia como é que é o sorteio aqui. Eu vou perguntar aqui a quem sabe, porque eu não sei. Então, eu vou perguntar ao Padre Jorge. O Padre Jorge fez um sorteio no canal dele. Se eu me empolgar, eu escolho mais algum livro aqui da minha biblioteca para sortear para vocês. Por enquanto vai ser esse aqui, tá? Santo Curadares. Vale muito, muito a pena, tá? Gente, eu queria aproveitar, sempre eu faço aqui a divulgação de algum canal, né? Tem um canal muito legal, eu gosto muito, que é o canal do Maurício Ribeiro, o
Observatório Católico. Acho que eu já divulguei esse canal aqui, mas eu queria reforçar. O Maurício fala muito sobre atualidades, coisas que eu não falo aqui no meu canal, né? Atualidades, coisas assim que estão surgindo na hora, né? Perseguição aos cristãos, né? Os cristãos são perseguidos na África, no Oriente, né? Muitos cristãos que são mortos, igrejas incendiadas na França, né? Essas coisas que são de atualidades. O Maurício Ribeiro sempre na hora ele faz vídeos muito bons e eu peço que vocês sigam lá o Maurício, tá bom? E pode colocar lá um comentário nos vídeos dele. Eu vim aqui através do canal do Padre Leonardo. É o canal Observatório Católico. Sigam também o apostolado FER, F-E-R-R, né? Que é do meu amigo Padre Jorge, que é sobre o rito tridentino. Então, quem quer conhecer mais sobre o rito tridentino, vai lá no canal do Padre Jorge, tá bom? Então, coloca aqui a cidade onde você assistiu a live, para eu poder fazer rapidamente o nosso salve, né? Brasília, então, um grande abraço pessoal de Brasília. Portugal, Rosângela, não é verdade que aí se fala Senhor Padre, quando se fala dos padres? Rio de Janeiro, Cascavel, Uberlândia, Paulo Afonso, Ponta Grossa, aqui no Paraná, Guimarães, é isso? Guimarães, em Minas Gerais, não conhecia essa cidade. Curitiba, aqui de BH, os meus paroquianos reais, né? Aqui de BH. Pessoal que mora aqui em Belo Horizonte, vem assistir aqui a missa comigo, lá no bairro Floresta, na igreja Nossa Senhora do Líbano, todos os domingos às 8 horas da manhã. Vem assistir a Semana Santa comigo, pessoal. Próxima live eu vou divulgar os horários da Semana Santa aqui em Belo Horizonte, tá? Então, Araraquara, Tambaú, a Damiana Santana de Olivença, o Ione Souza de Taperoá, na Bahia. Eu vou dizendo aqui assim rapidamente, tá, gente? A Cássia de Porto Real, do Colégio Alagoas. Tânia Macedo de Contagem, eu tenho muitos paroquianos lá de Contagem, né? Porto Nacional, Sabará, Paróquia do Padre Nivaldo. Daiane, tudo bom, Daiane? Sempre vou lá com o meu amigo Padre Nivaldo, grande abraço. Paróquia lindíssima, né? Paróquia de Sabará. Shaira, abraço, Deus lhe abençoe. Diamantina, Itaúna, o pessoal de Itaúna já foram lá para minha missa? Próximo domingo, gente, tem missa em Itaúna, às 5 horas da tarde, tá? Lá no, onde é mesmo? Sempre eu esqueço o nome lá da capela do orfanato, não é isso? Diamantina, João Vitor, um abraço para Diamantina, pessoal do Diamantina. Guaianazes, São Paulo, né? Quem é ali é o Guilherme. Pessoal de Mariana, Três Marias, a Priscila de Araraquara, Maria Ju de Fortaleza, meus conterrâneos de Fortaleza, pessoal de São Paulo, Santa Cruz, Caicó, Moisés Medeiros de Oliveira, família Medeiros, né, muito conhecida lá em Caicó, muito grande. Alice Mariane de Poços de Calda, Yolanda Teles de Teresina. Vou terminar. Tiago Reis de Queimados, Girlane de Ceará Mirim, José Francisco de Itapetinga, Itapema, Santa Catarina. Gleice Soares, padre, gostou do café? Ah, sim. Obrigado. Paulina de Tianguá, Gustavo de Assagi, paróquia do Padre Fabiano e Edinaldo, diocese de Guarabira. Aí falei tudo, ó. Pessoal de Recife. Então, gente, queria muito falar todo mundo que está aqui, mas não dá, já vai dar 9 horas, né? A live demorou muito hoje. Então, um abraço aos que estão assistindo a live depois, né? A live fica sempre gravada, então tenho sempre pessoas que assistem de outros países, né? Então, nossos irmãos
do continente africano, do continente europeu, né, aqui da América, né, dos Estados Unidos, do Canadá, né, dos países latinos, né, tem gente que assiste no Japão, talvez até agora ao vivo, né, uma vez eu estava fazendo a live, tem gente que já tinha acordado, né, lá no Japão, não sei, a diferença é muito grande. Então, os nossos irmãos que estão em outros países também, um grande abraço para todos vocês. Na Polônia, né, um país muito abençoado, a Polônia. São João Nepomuceno, Minas Gerais, abraço a Alzira. Então vamos terminar. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, abraço para Cleusa Oliveira. Está sempre presente e fazendo comentários no nosso vídeo, né, Cleusa? Sempre vejo você aqui. Gente, sempre comentem os vídeos porque eu tenho um vício. Eu leio todos os comentários. É um negócio assim que eu nem sei como é que eu faço para parar, mas eu leio todos os comentários. Claro que não dá para responder todos, mas eu leio todos os comentários que vocês colocam em todos os meus vídeos, né? Não me pergunte como é que eu faço isso, mas eu leio. Um abraço para o Christian Neves, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, da Arquidiocese de Aracaju. São Lourenço da Mata, Pernambuco. Ítalo Erivan Santos de Pesqueira. Conheço um padre com esse nome, Erivan. Erivan Santos, inclusive, o nome desse padre. Quer ser padre, não? Águas Belas, Pernambuco. Vamos lá, pessoal. Deus abençoe o Antônio Miguel, neto da Cátia Regina. Todas as pessoas que pediram oração, eu vejo que algumas pessoas pedem oração aqui, até por pessoas que estão enfermos. Vamos rezar aqui uma Ave Maria para terminar a nossa live. E a gente vai pedir a bênção de Deus, especialmente para todos os enfermos, tá bom? Newton César é o pároco do Christian Neves. Bora lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós vos agradecemos pelo vosso amor, pela vossa misericórdia. Inflamai, Senhor, o nosso coração com o desejo da santidade. Firmai, Senhor, os nossos propósitos. Dai-nos um coração decidido para amar-vos acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Vos pedimos, Senhor, por todos aqueles que precisam de oração, os que pediram oração aqui no canal, os que ajudam o nosso canal também financeiramente, ajudam também com as contribuições e com as orações. Pelos enfermos, os que precisam, os necessitados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco e com teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.